Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Pedro Ruggero. E eu sou a Priscila Lessa. E nós somos do Palco Literário Digital. Tudo Olá, bem? Gisele! Olá! Olha, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo carinho, pelo convite. É sempre um prazer, né? Participar das lives, contribuir com muitas dicas, muito conteúdo interessante, sobretudo nesse momento em que a educação está principalmente digital, né? Então a gente vai fazendo a nossa parte aqui também. O perfil da UERJ, mesmo com a mudança da prova, não mudou. Então, de 2017 para cá, tem essa tendência a ser o tema baseado no livro, né? E continua sendo assim, mesmo formato, mesmos critérios de avaliação. E aí, queria até parabenizá-los, porque eu acredito que o audioteatro tem sido uma ferramenta assim valiosa para os estudantes, né? Sobretudo nesse momento em que tem tanta coisa para estudar e aí online, a prova é toda num dia só. Então, eu particularmente, quando eu ouvi o audioteatro, já tinha lido o livro. E para mim foi assim uma nova experiência, algo muito bacana, porque faz a gente realmente vivenciar a história numa outra perspectiva, né? Que eu acredito que é muito intensa, assim, para mim, pelo menos foi. Toda a maneira como o audioteatro foi elaborado, foi produzido, nossa, eu achei incrível, assim, foi uma experiência e tanto. Aliás, vou deixar aqui a dica, recomendo, quem não ouviu ainda, o audioteatro do livro 1984 vai fazer o ERJ, não pode deixar de ouvir. É realmente incrível, é uma experiência inigualável. Nós temos o audioteatro literário da obra 1984 e do Triste Fim de Policarpo Quaresma. São os dois livros cobrados na UERJ nessa prova. Então, para quem quiser ouvir esse audioteatro, lembrando, gente, que o nosso audioteatro não é uma narração da história como um audiolivro, não é um podcast comentado de literatura, é exatamente como se você tivesse de olhos fechados num teatro ouvindo toda aquela história acontecer. Então tem os diálogos, tem a emoção dos personagens. É uma grande imersão dentro do livro, né, Gisele? Então vamos lá, vamos dar início aos temas polêmicos aí de 1984. Agora! O ódio pode ser usado como instrumento de controle social? Primeiro, vale ressaltar aqui, né, para nossa audiência, para os alunos que vão nos ouvir aí nesse curto período, né, aqui dessa live, que os temas da UERJ, eles são baseados no livro, mas eles não necessariamente vão fazer uma pergunta direta sobre o livro, né? Muito pelo contrário, eles vão buscar uma polêmica da obra e transformar aquilo numa pergunta temática. Normalmente o tema vem em forma de pergunta, pode ser que esse ano mude, mas nos últimos anos tem sido em forma de pergunta. E essa pergunta é justamente para o aluno se posicionar, tendo se inspirado na leitura, né, na imersão da obra e também a partir das reflexões sobre o nosso contexto atual. Então, quando a gente tem um possível tema, eu acho esse tema super quente para vir aí como tema de redação da UERJ, o ódio pode ser usado como instrumento de controle social. A banca espera que o aluno se posicione de maneira bem clara, né, e procure fazer conexões não só do enredo, mas do enredo com a realidade, né? Então, quando a gente pergunta, o ódio fica meio amplo, né? Aí alguns alunos falam assim, mas professora, não é muito abstrato? Não, mas é essa cara da UERJ. A UERJ gosta dessa abstração, né? Muito diferente do Enem. Então, por eles gostarem dessa abstração, a ideia é que realmente o aluno fique um pouco mais livre para responder. Mas aí que é o pulo do gato, ele precisa ter uma reflexão aprofundada, ele precisa se posicionar de maneira clara e bem definida. Então, primeira coisa, ele tem que pensar, de que ódio nós estamos falando? A gente está falando do ódio político, do ódio social, do ódio cultural. E aí é que é a maravilha da UERJ. Você pode se posicionar para qualquer um desses aspectos. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar sempre no contexto cotidiano. A gente vive uma era em que se fala muito de cancelamento, né? É o tema do momento, é o tema em voga. Então, isso tem muito a ver com ódio. Quando a gente fala de cancelar alguém, de cancelar, boicotar uma pessoa, uma instituição, baseado em algum comportamento, alguma fala ofensiva, a gente está falando de uma manifestação do ódio, né? E se a gente pensar também no momento em que nós vivemos politicamente falando, a gente vive um momento de polarizações ideológicas, não só no Brasil, mas no Brasil e no mundo.
Então, essa reflexão também em volta do contexto social também cabe na redação. Então, o aluno ele precisa ter a mente aberta, né, para que ele possa interpretar o tema e construir abordagens que vão efetivamente responder ao tema. Então, se viesse um tema desse, a dica que eu dou aqui para o aluno é ele precisa se posicionar. O ódio pode ou não ser um instrumento de controle social. Que tipo de controle social? Manipulação, alienação, né? Esse tipo de controle. E aí, se ele diz pode, ele não vai, claro, responder na redação. Sim, pode, não. Mas ele vai construir frases que deixem claro esse posicionamento. Portanto, eu acho até muito interessante a gente pensar que seria bem interessante, bem consistente para uma redação, o aluno trabalhar com ódio tanto no contexto, né, das redes sociais, quanto ódio no contexto das nossas relações sociais, no nosso cotidiano. Se você parar para pensar, o ódio, ele é inerente à natureza humana tanto quanto o amor, né? Mas ele tem uma potência destrutiva, né? A potência da guerra. Até sinalizei uma frase aqui do Bertrand Russell, né, um pensador do século XX, vou ler para vocês, abre aspas. O coração humano, tal como a civilização moderna o modelou, está mais inclinado para o ódio do que para a fraternidade. Ou seja, olha, não é profundo isso? É como se nós estivéssemos mais propensos a odiar do que a amar. E olha, essa frase faz tão sentido quando a gente pensa no nosso contexto atual, na nossa vivência atual. Verdade. Não é? O ódio, ele ao mesmo tempo que ele divide, porque ele gera uma barreira social, né? Quem não pensa como eu está contra mim. E, ao mesmo tempo, ele une pela dor, né? As pessoas querem massacrar o outro, querem odiar o outro. E, muitas vezes, a rede social facilita isso, porque você tem um anonimato. Muitas vezes, quando alguém destila o ódio numa rede social, ela não faria no mundo presencial, porque no olho a olho é mais difícil. É exatamente isso que eu ia falar. É muito mais fácil você escrever escondidinho ali do que você chegar cara a cara, olho no olho e dizer tudo que você disse ali na rede social, né? Totalmente, totalmente. Inclusive, é uma das causas, né, para esse cancelamento existir de uma maneira tão expressiva, né, de uma maneira tão potente. Né? E o ódio, de toda maneira, ele gera esse controle social na medida em que ele aliena, na medida em que ele divide. Então, justamente isso, né? A questão de que o ódio ele divide as pessoas, né? E ele gera essa manipulação social, essa manipulação porque você se fecha em bolhas. Se a gente olhar nossas redes sociais, parece que todo mundo pensa igual a gente, né? Já entra nessa esfera aí dos algoritmos. E isso também tem a ver com a manipulação, com o controle social em certa medida. Então, se a gente parar para pensar também politicamente, né? Em vários momentos da humanidade, o ódio foi um instrumento de controle social. Né? É sempre importante para alguns governos, né, totalitários manter um inimigo comum. Então, se todo mundo se une contra esse inimigo comum, fica mais fácil, né, guiar as pessoas para onde eu quero, para a minha manutenção de poder, né, para onde eu quero que elas vão. Então, sim, eu acredito, eu acho que seria mais interessante para uma perspectiva mais reflexiva demonstrar isso numa redação, de que o ódio é uma ferramenta potente de controle social, né? E por isso mesmo a gente precisa ter o cuidado, né, e refletir acerca das nossas atitudes, das nossas relações, para que a gente possa quebrar essas barreiras e transformar o ódio em diálogo, em troca, né? Porque em uma sociedade que se pretende ser democrática, o que vale é o diálogo, né? O que vale é a troca, o que vale é a pluralidade. E o ódio não permite essa troca, né? E pegando momentos do livro como exemplo, né, do audioteatro, logo no inicinho tem um momento dos 2 minutos de ódio que o Winston, ele diz que no início ele vai até lá e ele não sente ódio nenhum, ele simplesmente está ali porque ele precisa estar ali. Quem não está presente nos 2 minutos de ódio já é sinalizado que não estava presente, né? E isso seria um grande problema para aquela pessoa. Então ele diz que ele no início ele não sente o ódio quando começam os 2 minutos de ódio, mas que no final ele é tomado por uma sensação tão forte de ódio, né, que ele já não controla mais aquilo e que ele sente vontade de ele fala, se eu não me engano, pegar uma marreta e jogar no rosto de alguém, umas coisas assim muito absurdas, né, com muito ódio. E ele fala, né, que no início ele não sentia, mas de repente ele é tomado por aquela sensação, né?
O ódio, ele contamina, ele tem esse isso poder que eu ia falar, também, o ódio né? coletivo ali, né, nesse exemplo que ela tá dando, o ódio coletivo começa a contaminar, né? E a gente vê muito isso nas redes sociais, né? Às vezes um comentário, um determinado comentário, e aí alguém vai embaixo, começa a responder aquele Começa a comentário de uma instigar forma... cada vez mais outros comentários, que vem Exatamente. outros, aí vai virando uma bola de neve. Escala, né? Assume uma escala. Exatamente, é. Né? A gente E quando você vai ver... escalar. Exatamente. E quando você vai ver, assim como no livro ele diz, você está sendo parte daquilo ali e você já está respondendo de uma forma com raiva e com ódio aquilo ali e você nem faz parte daquilo, né? Nem estava dentro de você de uma forma racional falando, né? Você não estava consciente, na verdade, daquela situação, né? Mas está ali dentro. Inclusive, Priscila, eu ia falar exatamente isso, que quando eu estava ouvindo o audioteatro, toda a preocupação que vocês têm em mostrar que é a sonoplastia e o ritmo e a entonação, aquilo foi tão importante para mim, porque quando eu tinha lido, eu tinha tido uma dimensão daquela leitura, mas quando eu ouvi, eu vivenciei de uma maneira diferente. Então é como se a gente realmente, né, fizesse parte daquilo ali de uma maneira mais profunda. Então eu acho que essa experiência do audioteatro também faz com que a gente gere conexões e amplie para o aluno. Eu acho excelente porque vai ampliar o repertório dele. Então, por exemplo, eu mesma, quando estava ouvindo vários trechos do audioteatro, eu começava a fazer conexões com algumas séries atuais. Nossa, mas nessa série também tem isso. E, nossa, sabe, essa questão de a gente ficar associando. Nossa, mas isso aqui que eu estou lendo no livro, que eu estou ouvindo aqui no livro, eu não tinha lido da primeira vez pensado nisso, mas tem tão a ver com isso aqui que a gente está vivendo hoje em dia. Então, é muito, muito interessante mesmo como essa ferramenta traz essa vivência, né, catártica, né, de certa maneira. Acho que potencializa a emoção do livro, né? E aí você consegue sentir aquela emoção de uma forma mais forte. E falando também dessa polarização que você citou em relação ao controle através dessa polarização, quando você define e diz para uma sociedade que uma determinada figura é a figura responsável, que todos têm que ter ódio por eles, né? Que é o que acontece no livro, né, que eles colocam o Goldstein como o grande inimigo e de repente todo mundo tem que sentir ódio daquela pessoa, fica muito mais fácil também o outro lado fazer o que bem entende, né, enquanto todos os outros estão com a visão voltada apenas para aquele foco, né? Claro, sem dúvida, né? Um instrumento de alienação. Que a gente vai partir agora para o segundo tema, hein? Segundo tema, tá? Vamos lá. O que leva as pessoas atualmente a negarem a ciência e relativizarem o conceito de verdade? Eu acho esse tema sensacional. Eu gostei muito desse tema, Gisele, gostei muito, inclusive quando você enviou. Eu falei, é esse. Eu acho que é esse que vai ser o tema da redação. Quando você enviou os 3 possíveis que a gente leu esse, o Pedro falou na hora, falou, meu Deus, me bateu, esse é sensacional. Eu acho que vai ser esse. Que é muito atual, esse é muito atual, muito gente. Atual. E a é UERJ muito atual. gosta de fazer isso. A UERJ gosta de pegar, né, aquela base do livro, mas para criar um tema que é extremamente atual. E nada mais atual do que esse tema, né? Não é? Sim. A gente vive um momento aí de um retorno crescente aos movimentos negacionistas, né? Movimento terraplanista, de negação ao aquecimento global, movimentos anti-vacina, que inclusive o movimento anti-vacina foi mencionado pela OMS, né, como um dos maiores perigos à saúde planetária, né? Porque pode inclusive trazer retrocessos, né? Volta de doenças já erradicadas. Então, assim, são movimentos que negam a ciência, né? Tiram a credibilidade da ciência, muitas vezes por falta de conhecimento, muitas vezes baseado em teorias conspiratórias sem fundamento, né? E ainda tem o advento das redes sociais, né? Sobretudo do WhatsApp, que escalam ainda mais esses pensamentos aí conspiratórios e negacionistas, né? Então, quando a UERJ ela pergunta dessa maneira, e se ela perguntar dessa maneira, o que leva as pessoas, né, a negarem a ciência, a relativizarem o conceito de verdade, o aluno ele tem que se preocupar em fazer essa associação, né, entre negação da ciência e relativização da verdade e articular esses dois conceitos ao nosso contexto atual.
Então, hoje, por exemplo, primeiro, o que leva? Né? Então, se a gente parar para pensar, o que leva as pessoas hoje a acreditarem, a compactuarem com esse tipo de movimento negacionista, tem uma base ideológica muito forte. Né? A gente vê aí uma escalada crescente do conservadorismo de cunho extremista, né? E tem também polarizações ali baseadas em religião, né, e também interesses políticos. A gente sabe, né, como isso funciona. Vou dar até um exemplo da atualidade, vou ir para o contexto dos Estados Unidos para a gente não ficar só no Brasil, para mostrar que é um tema que perpassa o mundo inteiro, não é uma coisa só do Brasil. Então, em 2020, quando personalidades públicas, né, até políticos famosos, ajudaram a compactuar informações falaciosas, né? Então, veja bem, por exemplo, o Trump fez lá um dia um pronunciamento de que injeções de desinfetante fariam a limpeza do organismo. E nas 18 horas subsequentes a esse pronunciamento, houve ali uma escalada de pessoas com intoxicação por esse produto, né? Então, veja, o que aconteceu ali? Ou um pronunciamento baseado em pós-verdade. Para alguns teóricos, pós-verdade é simplesmente mentira. Para outros estudiosos, pós-verdade é quando a aparência da verdade é mais importante do que a própria verdade. Mas o que nos interessa numa redação é pensar não só nas causas que levam a esse tipo de posicionamento, mas as consequências. E se nós pensarmos nas consequências no nosso contexto cotidiano, são consequências nefastas. As pessoas podem ser fatais, as pessoas podem morrer por conta disso. E principalmente se a gente pensar em crise sanitária, na crise sanitária que nós vivenciamos, né? Vacina não, tal remédio funciona sem comprovação científica nenhuma, né? E baseado em quê? Baseado em quê? Em pós-verdade? Quer dizer, mas isso aqui parece verdadeiro, né? Então, vídeos de WhatsApp, vídeos do YouTube, por parecerem verdadeiros, as pessoas simplesmente optam por compactuar por eles. Mas sem questionamento, né? Sem procurar fontes verídicas. Também sem procurar e nem se prestar a procurar informação verdadeira, né? Sim. E passa adiante. E passa adiante. E passa adiante, né? Então, quer dizer, a gente vê, nesse momento que a gente percebe o quanto que a internet é uma ferramenta valiosíssima, mas o quanto a gente ainda não tem uma educação crítica para usar essa ferramenta da maneira mais produtiva possível ainda, né? A gente precisa avançar ainda muito nesse sentido. A gente precisa avançar no sentido de buscar fontes, de usar a internet com um olhar criterioso, com mais criticidade. Então, a gente estava falando desse tema, né? Negar a ciência e relativizar o conceito de verdade. A pós-verdade, o termo pós-verdade, em 2016 foi eleito pelo dicionário de Oxford como a palavra do ano. Então, a gente vê que é um movimento recente, mas assim, de alguns anos, né? Não é do ano passado para cá, é de alguns anos para cá. E isso vem ganhando adeptos no mundo inteiro, né? Isso está muito associado com as fake news, né? Essa coisa de as pessoas replicarem as informações que chegam até elas, geram um impacto, né? E aí tem mais uma coisa assim, que quando a gente pensa em o que leva as pessoas a fazerem isso, a gente tem que pensar no contexto. Quando a pessoa recebe no WhatsApp, por exemplo, uma informação de alguém muito próximo, né? Que é uma pessoa que você convive, que você confia, no geral, as pessoas tendem a não questionar. Por exemplo, minha mãe fala, minha filha, tá aqui essa notícia, ela fala, mãe, isso é fake news. Ela, não, mas que isso? Foi a dona Regina que me mandou. Dona Regina não vai mentir. Né? Então, quer dizer, tem essa questão da afetividade. As pessoas, elas tendem a nem questionar, porque são pessoas do convívio, são pessoas próximas, e, em geral, são notícias replicadas de informações às quais as pessoas já acreditam, e aquilo só vem a crescer, né? Só vem gerar mais impacto. Então, eu acho que o homem nunca foi para a Lua, não. Aí vem uma mensagem, né, mostrando por A mais B, sem comprovação científica nenhuma, só achismo. Lá, sempre soube. Né? A Daniela colocou aqui, ó. Questionar pode ser considerado traição. Como questionar que 2 mais 2 não são 5 era mal visto. Ela tá pegando o finalzinho no momento da tortura, né? Essa parte do audioteatro é boa demais. Essa parte do audioteatro me arrepiei toda. E, Gi, esse momento que a Dani tá falando é exatamente isso. O final, né, que é essa tortura, que o O'Brien diz pra ele. O Winston escreve lá no início no diário, né? Que
do 2 e 2 é igual a 4, né? Você poder dizer que 2 e 2 é igual a 4, e se disserem que é 5, você tem que concordar com aquilo. É uma coisa assim que ele diz, né? E aí o O'Brien diz para ele, se o partido disser que 2 e 2 é igual a 5, você tem que concordar e aceitar de fato. Não é só concordar. É ter verdade em concordar. Né? Ele não quer que o Winston diga apenas eu tô vendo 5 dedos. Não, ele quer de fato que ele veja 5 dedos, mesmo ele estando fazendo isso com a mão. Então ele quer quantos dedos tem aqui e ele precisa ver 5 dedos. E é exatamente esse o conceito da verdade que a gente vê hoje em dia, né? São situações absurdas, onde a pessoa está te mostrando 4 dedos e diz quantos dedos você vê, e você tem que ver 5, e é o que a gente vê hoje em dia em relação a essas fake news, né? Coisas absurdas e que as pessoas enxergam verdade nelas. Enxergam verdade, exatamente, no absurdo. No absurdo, né? No absurdo. E muitas vezes são pessoas assim que têm acesso à educação formal e tudo mais. Exatamente. Né? Mas realmente é impactante esse momento todo que a gente está vivendo. Então, casa muito bem com essa parte final do livro, né? Essa cena está realmente muito bem feita. Eu queria muito ter visto o making of disso aí, porque está na medida certa, né? Não ficou nem de mais, nem de menos, e dá para visualizar a cena assim com uma riqueza de detalhes que eu, na leitura, não consegui. Então, foi muito interessante, está muito bacana mesmo. E é justamente isso, né? A questão de quando você relativiza a verdade demais, né, o pós-verdade, não tem mais verdade, né? Então a gente fica à mercê de qualquer alienação, à mercê de qualquer manipulação. As pessoas precisam questionar. Então, se isso vem como um tema de redação, por exemplo, é fundamental que o aluno proponha esse questionamento crítico, né? Essa abordagem, né, de mostrar como relativizar a verdade e como negar a ciência pode trazer consequências irreparáveis para a nossa própria humanidade. Eu acho esse um tema sensacional realmente, porque pega justamente esses dois momentos que a gente vive hoje, né? E que são tão presentes no livro. Eu achei genial. Então fiquem atentos, hein, gente? Bem certeiro esse tema. Fiquem atentos, então, hein, pessoal, a esse tema aí, o que leva as pessoas atualmente a negarem a ciência e relativizarem o conceito de verdade. Terceiro tema. Um governo autoritário sob o lema do nacionalismo e do patriotismo pode ser positivo para uma sociedade? Excelente tema também, porque a gente vive hoje um momento, né, social em que muitas pessoas defendem que a gente precisa de um governo mais austero, de um governo, né, que priorize o nacionalismo, o patriotismo, que isso tem que se sobrepor a qualquer coisa. E quando a gente fala qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Se sobrepõe à liberdade, se sobrepõe à diferença, se sobrepõe, enfim, a qualquer pauta que esteja em dissonância com esse posicionamento. A própria vida, né? A própria vida, muitas vezes, né? Então, é um tema muito delicado, muito politizado, mas também um tema muito interessante nesse sentido. Quando a gente pensa no governo autoritário e as pessoas que defendem, não, às vezes o autoritarismo é bom sim. Quer ver? É muito comum a gente ouvir pessoas, às vezes até da nossa família, que falam assim, não, mas a ditadura militar foi boa, teve ordem. Né? Tem pessoas que falam isso, defendem esse posicionamento. Né? E aí eu costumo responder a seguinte pergunta, foi boa para quem? Né? Para uma pequena elite privilegiada, né? Então isso não importa para a grande maioria, né? Então é para fazer um questionamento, um autoquestionamento. Quando você defende o autoritarismo, seja ele de qualquer maneira, você está defendendo um posicionamento, né, que é limitador, né? Ele é bom só para algumas pessoas, uma classe muito pequena da sociedade, e todo o restante fica à margem disso tudo. Então, certamente, se vier um tema desse da UERJ, assim, o mais consistente para o aluno, né, para ele conseguir argumentar, é mostrar que o autoritarismo, sob nenhum viés, pode ser positivo, mesmo que haja argumentos que pareçam consistentes. Né? E se a gente observar a história do nosso país, a ditadura militar, né, um período de grande truculência e que há corpos não encontrados até hoje, a gente não consegue ver o benefício de nenhum tipo de ordem nesse período. Né? E dizer que foi bom e que por isso tem que voltar, por exemplo,
é uma visão muito pouco empática, no mínimo, para dizer assim, né? Então, assim, o autoritarismo nunca pode ser positivo. Então, isso numa redação tem que ficar bem claro. E se a gente pensar não só no Brasil, mas no mundo, né? Governos autoritários têm... Isso é fato, né? E a gente não está relativizando, é ciência, é fato. Quando a gente fala em história, né? Não é narrativa. Tem um consenso histórico de pesquisadores que compilam informações, né? Sobre estudos sérios, aprofundados sobre isso. Então, governos autoritários geram consequências muito nefastas para a humanidade. Isso está registrado nas páginas da história da humanidade, né? Então, isso é muito importante, que o aluno entenda que não tem como ter democracia com truculência. Não tem como ser bom ter um país, né, um governo mais autoritário ou um governo nacionalista, patriótico, se ele nega a liberdade da existência diversa. Né? O diálogo ele tem que sempre existir numa sociedade democrática. É o que eu costumo falar até para os meus alunos. As pessoas têm o direito e devem pensar de maneiras diferentes. Né? Pensar igual é típico do 1984, né? Um partido Exatamente. único, todo mundo tem que pensar igual. Numa democracia, a diversidade é o ponto alto. As pessoas podem ser liberais, podem ser esquerdistas, podem ser conservadoras, e isso deve existir, isso é bom para a democracia, mas é preciso ter espaço para troca, é preciso ter espaço para o diálogo. Quando você nega, por exemplo, a liberdade de imprensa, por exemplo, porque a imprensa não está falando aquilo que você acha que ela tem que falar, isso é um exemplo de autoritarismo. Isso pode aparecer numa redação como um exemplo para fundamentar uma abordagem. E não há como ter democracia sem imprensa livre. Né? Então, essa é uma questão. Então, o autoritarismo ele nunca pode ser positivo para a sociedade alguma. Se a gente pressupõe que a humanidade precisa de liberdade, de troca, de diversidade, de diálogo, né? Para que a gente tenha a nossa existência respeitada. Não é isso? E qual é o limite da nossa liberdade? Até de expressão de tudo. Não é o limite constitucional. Né? A Constituição Federal ela foi pautada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a gente precisa entender que até mesmo quando você fala algo que é antidemocrático, você tem esse direito, desde que não seja anônimo. Isso está garantido na Constituição. Mas está lá garantido também que você vai responder, né? Vai ter a consequência daquele ato. Então, as pessoas podem falar o que elas quiserem? Podem, mas sabem que, dependendo do que elas falarem, elas vão sofrer sanções à luz da Constituição Federal. E não há nada de errado com isso. Que é o correto, é o que se pressupõe numa sociedade democrática, né? em que não se viva sob o lema do autoritarismo em medida alguma. E pegando o tema do livro, assim, pegando parte do áudio-teatro também, né? Quando você fala da história, e aí tá a importância da história também, né? De se conhecer o passado para não cometer esses mesmos erros no futuro, né? Que inclusive é uma das grandes questões quando George Orwell escreve. O objetivo dele também é esse: passar essa informação para que esse passado não se repita no futuro, né? Quando você destrói a história, limita a informação do passado, a possibilidade, as chances de cometerem os mesmos erros no futuro são muito grandes, né? Porque você não tem mais a informação do que aconteceu, acaba trilhando aquele mesmo caminho e continua cometendo os mesmos erros, né? E acaba caindo da mesma armadilha sem tomar conta em relação a isso, né? Perfeito. Tem até essa parte do audioteatro, né? Na parte da tortura, que foi que me marcou bastante, em que o torturador fala assim: nós destruímos o herege, porque ele é contrário a nós. Né? Então, assim, não basta você negar, você tem que destruir para que a pessoa pense exatamente como você quer que pense. Né? Então, quando se fala assim, ou quando se questiona um fato, tem muita gente que fala assim, são narrativas. Né? E a gente entra até numa perspectiva nietzschiana, né? Não há fatos, apenas versões. Não dá para a gente pensar assim. Existem fatos, né? E não dá para a gente recriar os fatos com versões diversas, né? Então, houve um período que se falava isso, assim, a gente tem que refazer os livros de história, né? Porque, né, teve um movimento aí querendo esse tipo de coisa. Quer dizer, não existe isso. Numa democracia, a gente precisa entender qual foi o nosso passado, ele tem que ficar bem explícito
para que a gente não cometa os mesmos erros no futuro, no presente e no futuro. Né? A Alemanha é um exemplo disso, né? Tem um museu lá que faz referência aos horrores do passado, né? Para justamente que ele não se... Para essa lembrança ficar viva, né? Essa lembrança ficar viva. Exatamente, exatamente. E aqui no Brasil a gente tem esse problema, né? De às vezes a gente quer escamotear, né? Esconder, deixar assim, uma verdade inconveniente, né, ali embaixo do tapete, e isso faz com que os nossos problemas muitas vezes fiquem velados, né, de que eles não sejam escancarados para que entre no debate social, na pauta social. Né? Isso é importante. Eu estou me recordando aqui de uma ocorrida, assim, antes da pandemia e tudo mais. Eu fui à Serra, né, e lá tem o Museu Petrópolis e tudo mais. E aí a gente estava visitando o Museu Imperial, aquela coisa toda, tudo mais. Aí, na ocasião, o meu marido falou assim, mas cadê a parte aqui onde os escravos ficavam? E aí a gente falou assim, realmente, não tem aqui, né? Só tem aquelas coisas da corte e tudo mais. Aí eu perguntei para um dos guias, assim, onde que fica? Ah, fica ali, a gente virou estacionamento de carruagem. Então, quer dizer, aquilo que representa o nosso passado histórico, né, mais delicado, mais pungente, ele é velado, ele fica ali escondido. E eu percebo que existe um interesse também político nisso, né? Um interesse de vamos deixar aparecer só o que nos convém. Porque quando se toca na mazela, quando se toca na ferida, a gente garante também uma reflexão social mais evidente, mais pungente, né? Mais punjante. Então, eu acho que é bem isso. Assim, foi bem representativo. Isso foi um fato que me marcou, porque representa muito da história do nosso país. Né? Representa o que nós fazemos com o nosso passado. E como a gente não vai reproduzir os erros do passado se a gente não evidencia essas pautas para o debate público, né? Então é bem interessante. Se a gente não sabe nem que passado é esse, né? Se a gente... Exatamente. E no livro, o mais interessante é isso, porque o grande poder, ele sabe disso. Eles sabem exatamente a importância que tem você observar o passado e aprender com ele. No próprio 1984, o O'Brien diz isso para o Winston. Ele fala, nós olhamos para o passado e aprendemos com ele. Então, a partir do momento que ele impossibilita o povo de fazer exatamente isso, olhar o passado e tirar as próprias conclusões, é por quê? Porque ele quer dominar aquele povo, né? Se ele é o único que tem essa possibilidade de aprender com o passado, ele domina todo o resto. Exato. E nessa cena, justamente quando ele fala, a Inquisição falhou nisso. Né? Eles matavam e as pessoas que ficavam contra, elas eram mártires. Nós não queremos isso. Nós, né, destruímos os hereges, porque nós queremos acabar com qualquer possibilidade de questionamento. Essa é a ideia. E o poder é para quê? Quando ele pergunta, questiona, o poder é pelo poder. Né? É o poder em si mesmo, é a metalinguagem do poder, o poder pelo poder. Né? E a gente vê o reflexo disso ainda hoje. Existem alguns comportamentos autoritários que simplesmente refletem o poder pelo poder. E aí, para isso, vale qualquer tipo de alienação, qualquer tipo, né, de morte simbólica, digamos assim. E Gi, você tem alguma dica assim, para quem vai fazer a prova da UERJ? Olha, tem muitas dicas. Eu vou tentar fazer aqui um apanhado de dicas bem práticas para o aluno começar a praticar agora, colocar na redação dele próximo, pegar um desses 3 temas, colocar no papel para ele, né, botar em prática hoje mesmo. Então, a primeira dica que eu vou dar é com relação à comparação da redação da UERJ com a redação do Enem. Né? O aluno, ele se prepara muito tempo para a redação do Enem e ele acaba se preparando um pouco menos tempo para a redação da UERJ. Então, ele fica um pouco, digamos assim, viciado, né, no modelo, no formato Enem. Então, com relação a isso, eu peço para que ele deixe um pouco de lado as exigências do Enem e procure fazer na redação da UERJ uma redação mais autoral. Tem aquelas diferenças básicas. No Enem o título é obrigatório, é opcional, na UERJ é recomendável, é obrigatório, né? Porque vem pedindo ali a exigência na frase, no comando do tema. Existe ali a diferença de que no vestibular no Enem, né, o vocabulário ele pode ser um pouco mais rebuscado, um pouco mais sofisticado. E na UERJ, esse rebuscamento em excesso não é bem visto, porque eles consideram ali o vocabulário muito burocrático, eles preferem simplesmente que você escreva com a norma culta.
pergunta, né? Variedade padrão. A estruturação pode ser a mesma. Os alunos gostam de fazer 4 parágrafos no Enem, pode fazer 4 parágrafos também na UERJ, mas se quiser fazer 5 também pode, né? Já que no Enem o aluno precisa fazer muita interdisciplinaridade. Então ele acaba fazendo 2 parágrafos de desenvolvimento para fazer uma interdisciplinaridade mais aprofundada. Como a interdisciplinaridade na UERJ não é obrigatória, nem é recomendável, só é bom colocar interdisciplinaridade quando realmente fizer sentido para o projeto de texto. Se não fizer sentido para o projeto de texto, nem é recomendável utilizar. Então, às vezes, por isso dá para ele fazer, em vez de 2 parágrafos de desenvolvimento, 3 de desenvolvimento, totalizando 5 na redação ao todo, né? Então, ficam essas dicas aí importantes. Agora, uma dica assim, né? Uma carta na manga extra aí para quem vai fazer a UERJ. Na UERJ, o aluno ele pode ser muito autoral, coisa que no Enem não dá muito. Então, por exemplo, pergunta retórica. Se tem aluno que gosta de fazer, isso cabe na redação da UERJ. Inclusive, até a primeira pessoa, né? Os alunos não se sentem confortáveis de escrever com a primeira pessoa, mas isso para a UERJ nem tira ponto, né? Nem é um critério ali de perda de ponto. Então, o aluno pode ter um texto mais fluido, mais autoral. E o mais importante para a redação da UERJ é que ele defenda realmente um ponto de vista. Então, o tema vai provavelmente vir em forma de pergunta. Ele precisa responder a esse tema com abordagens, né? Não de uma maneira direta, mas através dos parágrafos e com abordagens sólidas, com fundamentos pertinentes, com exemplos válidos, né? Ele precisa se posicionar de maneira clara. O maior erro na redação da UERJ é apenas se basear em constatações, em fatos, né? Num texto expositivo e não argumentar, não se posicionar, ou então ficar em cima do muro. É um erro muito comum na redação da UERJ, ficar ali em cima do muro. Na redação da UERJ não se fica em cima do muro. Ou você defende que sim ou que não diante do tema, mas o importante, defenda com unhas e dentes. Tenha argumentos para justificar. Pense que você está num debate. Num debate, todo mundo quer vencer. Que argumentos você vai utilizar para vencer esse debate? É esse tom persuasivo que vai levar a nota máxima, a pontuação 20, na redação da UERJ. Palco Literário, muito obrigada pela parceria, pelo convite. Aliás, quem quiser depois, áudio, teatro, assiste lá, link na minha bio. Acabou a live, clica lá na minha bio, tem lá o áudio teatro, de qual você queira, tá tudo lá, tudo direitinho explicadinho, tá? E a minha dica é a seguinte: escutem agora, para vocês terem noção do que são esses 2 livros. Eu tenho certeza que ao escutar vocês vão ter noção do que são esses 2 livros. E para poderem estudar bastante, e no dia da prova ou na véspera da prova, escutem novamente. Se você tem um livro para ler, ninguém consegue, a menos que faça leitura dinâmica, eu não faço. Ninguém consegue ler 2 livros a caminho da prova ou na véspera da prova. O audioteatro você consegue ouvir, porque tem 1h10. Então, em 1h10 você escuta aquele conteúdo todo, relembra aquele livro, todas as coisas importantes para a prova. Muito obrigada, Muito Gi. A gente obrigado, fica muito emocionado de ter esse carinho dos professores, né? Essa parceria com vocês que para a gente é tão importante.